Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja enchendo o seu coração nesse momento. Eu sou Rafael Henrique, eu sou catequista e que alegria imensa poder estar com você mais uma vez aqui na Barroso Mix. Sabe, toda vez que eu ligo aqui esse microfone, meus irmãos, eu sinto que estou assim conversando com uma pessoa muito especial, e essa pessoa é você. Não importa onde você esteja agora, se está em casa, se está no trabalho, se está no trânsito, eu quero que saiba que essa conversa é especialmente para você. Hoje nós começamos uma semana muito especial aqui no nosso curso bíblico. Semana passada foi o livro de Números, não foi? Caminhamos pelo livro de Números, aqueles 40 anos difíceis no deserto, vimos as reclamações do povo, a rebelião de Corá, os 12 espias, vimos como uma geração inteira morreu no deserto por causa da incredulidade, mas também vimos a fidelidade de Deus, né? A fidelidade de Deus que nunca abandona quem Ele ama. E terminamos com uma nova geração, às margens do Rio Jordão, pronta para entrar na terra prometida. Mas antes, né, dessa nova geração atravessar o rio, algo muito emocionante aconteceu. O que será, hein, meus irmãos? Vamos descobrir! Palavras de fé você ouve aqui. Rádio Barroso Mix. Meus irmãos, imagina comigo esta cena. Você tem um pai que está muito velhinho, com 120 anos. Esse pai dedicou os últimos 40 anos da vida dele cuidando de você e dos seus irmãos. Ele brigou por vocês, intercedeu por vocês, ensinou vocês a andar, a falar, a viver. E agora chegou a hora da despedida. Ele não vai poder atravessar aquela ponte com vocês. Ele vai ficar do lado de cá. O que esse pai faria, hein? Ele juntaria todos os filhos ao redor dele, né? E falaria as palavras mais importantes da vida dele, não é? Palavras de amor, de conselho, de bênção. Palavras que ele gostaria, né, que vocês nunca esquecessem. Imaginou a cena? Pois bem, é exatamente isso que acontece no livro de Deuteronômio. Moisés, o grande líder que tirou o povo do Egito, já está velhinho. Está com 120 anos. A Bíblia diz o seguinte, que seus olhos não se escureceram, nem se lhe abateu o vigor. Mas Deus já tinha falado, né, que ele não entraria na terra prometida. Por causa daquele episódio, né, em que ele bateu na rocha lá 2 vezes, em vez de falar com ela, como Deus, né, havia mandado. Então Moisés junta todo o povo, e era muita gente, mais de 2 milhões de pessoas. Lá nas planícies de Moabe, lá do outro lado do Rio Jordão, e ele faz os discursos mais emocionantes da sua vida. Você sabe o que significa Deuteronômio? Anote aí, ó, no seu caderninho. Deuteronômio significa segunda lei. Tá bom? Segunda lei. Não é que Moisés esteja dando leis novas, não é isso. Ele está
repetindo, ele está explicando uma por uma, está aprofundando tudo o que Deus já havia ensinado. É como se fosse quando a sua mãe, né, antes de você sair de casa para morar sozinho, ela senta com você, né, e fala: ó, meu filho, deixa eu te falar uma coisa importante, deixa eu te lembrar das coisas que eu te ensinei ao longo da vida. Ou seja, ela não está, né, inventando regra nova, ela está apenas reforçando o que é essencial. Mas você deve estar perguntando, né, e por que Moisés precisava fazer isso? Por que será, hein? É porque era uma nova geração, não era? Porque aquela nova geração não tinha vivido aquelas mesmas experiências que os pais. Eles nasceram no deserto mesmo. Eles não viram as pragas do Egito, não passaram pelo Mar Vermelho, não estavam no Monte Sinai quando Deus deu os 10 mandamentos. Eles conheciam essas histórias de ouvir falar, mas não tinham vivido. E Moisés sabia que quando entrassem na terra, eles iam enfrentar algumas tentações, iam ver outros deuses, outros costumes, outras maneiras de viver. E o coração humano é muito esquecido, né? A gente se afasta de Deus tão fácil quando a vida fica confortável. É como se fosse aquela pessoa que passou assim por um momento muito difícil na vida. Por exemplo, uma doença grave, alguns problemas financeiros sérios. E na hora do desespero ali a pessoa clamou a Deus, fez promessas. E aí teve uma experiência linda com o Senhor. Mas quando a situação melhorou, quando a saúde voltou, quando o dinheiro apareceu, a pessoa foi se afastando aos poucos, foi esquecendo da oração, da igreja, dos compromissos que tinha assumido com Deus. Então Moisés, ele conhecia o coração humano, ele sabia que na terra prometida, né, teria muita fartura de comida, teria casas construídas, poços cavados, plantações. Ele sabia que o povo correria o risco de esquecer de quem havia dado tudo aquilo. Então, o livro de Deuteronômio é estruturado como 3 grandes discursos de Moisés, mais algumas palavras finais. No primeiro discurso, Moisés conta toda a história de novo. Ele lembra do que Deus fez no Egito, no deserto, como cuidou deles, como os sustentou. É como se ele estivesse assim passando um filme, né, na vida deles. Já no segundo discurso que Moisés faz, ele é maior. Ele explica a lei de novo, os mandamentos, como viver uma vida que agrada a Deus. E no terceiro discurso ele fala das bênçãos que vêm da obediência. E ele fala também das consequências da desobediência. E uma coisa que emociona muito em Deuteronômio é o coração de pai que Moisés demonstra. Ele não está falando como se fosse um político, né, fazendo promessas. Ele não está falando como um chefe que está dando ordens. Ele está falando como um pai que ama profundamente seus filhos e quer o melhor para eles. Você então consegue sentir o amor, né, a preocupação, o cuidado em cada palavra? Tem uma frase que aparece várias vezes lá nesse livro de Deuteronômio.
que resume tudo. A frase é o seguinte: escolha a vida. Isso mesmo, escolha a vida. Essa frase está no capítulo 30, no versículo 19. Deus diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra você, de que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva você e a sua descendência. Olha que frase poderosa, meus irmãos. Deus está dizendo assim, em outras palavras, Ele está dizendo assim, olha, eu não vou forçar você a nada, não vou te forçar a nada. Eu coloco as opções aí na sua frente. Você pode escolher o caminho que leva à vida, a bênção, a felicidade, ou você pode escolher o caminho que leva à morte, à maldição, à tristeza. A escolha é sua. Mas ele diz, mas eu te aconselho, escolha a vida. E essa escolha não é só para aquela época. Essa escolha é para você hoje também. Todo dia, a cada momento, nós estamos escolhendo entre a vida e a morte. Por exemplo, quando você escolhe perdoar em vez de guardar rancor, você está escolhendo a vida, não está? Quando você escolhe, por exemplo, a honestidade em vez de falar mentira, você também está escolhendo a vida. Quando você escolhe a generosidade em vez do egoísmo, você também está escolhendo a vida. Quando você escolhe a fé em vez do medo, você também está escolhendo a vida. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio também é o livro mais citado por Jesus do Novo Testamento. Sabia disso? Jesus fala muito desse livro. Quando o diabo, tentou Jesus no deserto, as 3 respostas que Jesus deu vieram desse livro de Deuteronômio. Jesus disse, para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8, no versículo 3. Jesus também diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Também está no livro de Deuteronômio, está no capítulo 6, versículo 13. Quer mais uma frase que Jesus disse? Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E essa frase está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15. Ou melhor, 16, está no versículo 16. Então Jesus conhecia esse livro de cor. E quando os fariseus perguntaram também qual era o maior mandamento, lembra daquele evangelho que os fariseus perguntam, Qual é o maior mandamento? E Jesus também citou Deuteronômio. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Então, o que eu quero te dizer é que isso nos mostra como esse livro que nós iremos estudar é atual, como ele fala para nós hoje. As palavras, que Moisés disse há mais de 3.000 anos continuam vivas e continuam importantes, relevantes. E isso não é coincidência. É porque Deuteronômio não é só a palavra de um homem, por mais sábio que ele fosse. É a palavra de Deus através de um homem.
E a palavra de Deus, você sabe que ela não envelhece, ela não fica ultrapassada e ela não perde a validade. Olha, uma curiosidade linda sobre esse livro que nós iremos estudar, Deuteronômio, é que ele é escrito na forma de um tratado de aliança, como os contratos, né, que os reis faziam naquela época. Tem um preâmbulo, né, onde Deus se apresenta, tem a história do relacionamento entre Deus e o povo, tem as cláusulas do tratado, os compromissos de cada parte, tem as bênçãos para quem cumpre, tem também as maldições, claro, para quem quebra. E tem as testemunhas, que são os céus e a terra. É como se Deus estivesse fazendo um contrato, né? Um contrato de amor com o seu povo. Mas diferente, né, desses contratos humanos que a gente conhece no dia a dia, né, que geralmente beneficiam mais uma parte que a outra, esse contrato de Deus, ele é todo voltado para o bem do povo. Todas as leis, todos os mandamentos, todas as orientações são para proteger, para abençoar, para fazer o povo prosperar e ser feliz. É um Deus que não está interessado em oprimir, mas em libertar. Que não quer escravizar, né? Mas dá liberdade, liberdade verdadeira. Ah, meus irmãos, mais uma curiosidade. Sabe qual é a palavra que mais aparece nesse livro? É a palavra lembrar. Essa palavra aparece muito no livro. Por exemplo, lembra-te do Senhor teu Deus. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Lembra-te do que Deus fez por ti no deserto. Moisés entende que a memória ela é fundamental para a fé. Então, quando a gente esquece o que Deus fez, a gente perde a gratidão. E quando a gente perde a gratidão, a gente perde a fé. Por isso, é tão importante a gente contar para os nossos filhos, né, para os nossos netos, as coisas que Deus fez na nossa vida. As orações que Ele respondeu, os livramentos que Ele deu, as bênçãos que Ele derramou. Olha, tem uma cena final, lá no final do livro, que ela arrepia toda vez que eu leio. Moisés sobe lá no Monte Nebo e Deus lhe mostra, né, toda a terra prometida. E Deus diz: esta é a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a faço ver com os teus olhos, porém para lá não passarás. E a Bíblia diz que Moisés morreu ali, naquele monte, e que Deus mesmo o sepultou. Ninguém sabe, né, até hoje, onde era a sepultura dele. O homem, né, que libertou 2 bilhões de pessoas da escravidão, que falou face a face com Deus, morreu sozinho no monte, vendo de longe a promessa que ele não pôde alcançar. Mas sabe o que é lindo, né? No Novo Testamento, lá na transfiguração de Jesus, quem aparece conversando com Jesus, hein? Moisés, não é? E tem mais um, Elias também. Moisés, então, finalmente entrou na terra prometida, na verdadeira terra prometida, né? Que é a presença de Deus. Então ele não perdeu nada. Deus apenas estava guardando, né, algo melhor para ele. Meus irmãos, essa é a parte introdutória do nosso estudo. Amanhã vamos começar a ouvir as primeiras palavras desse discurso emocionante de Moisés, tá bom? Vamos ver como ele relembra toda a história do povo. Você vai descobrir que as palavras que Moisés falou para aquela geração são palavras que Deus quer falar para você também. Palavras de ânimo, de orientação, de amor. Então não perca amanhã
aqui na Barroso Mix, tá bom? Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix.